Não, não é a Dona Florinda e nem a vovozinha da Chapeuzinho Vermelho. É a Andréa Werner mesmo, no Maquia e Fala. Hoje eu vou fazer uma maquiagem muito rapidinha, porque eu não tenho muito tempo pra me arrumar, então a gente começa com o filtro solar. É o mais levinho que eu já achei na minha vida. Depois do filtro solar, eu começo sempre pelos olhos, pra depois ir pra pele. É o jeito que eu me acostumei a fazer. E enquanto isso, a gente vai falar das tentativas que estão acontecendo no âmbito federal de acabar com o direito ao acompanhante especializado, que foi uma conquista da lei Berenice Piana, muito importante, mas que muita gente não quer ver acontecendo. Agora eu vou passar um corretivo aqui na pálpebra. Os motivos para as pessoas quererem acabar com o direito ao acompanhante especializado são basicamente dois. Um é que dizem que é um profissional que traz custo para os municípios, principalmente porque eles exageram e dizem que aí teria que ter um acompanhante especializado para cada aluno autista. A gente sabe que não é assim, né? Que na verdade depende muito do nível de suporte do aluno. Lembrando que o acompanhante especializado foi estendido a todos os alunos com deficiência e não só os autistas no decreto de regulamentação, tá? Tem essa alegação aí de custo, mas a gente sabe que a principal questão é uma questão filosófica, que muitas pessoas acreditam que dentro da sala de aula só pode ter o professor. Qualquer profissional na sala de aula vai invadir o saber do professor. A gente sela, tá, gente? Então, que eles são contra ter outro profissional dentro da sala de aula. E no fundo, pra mim, essa é a principal questão, tá? São questões filosóficas que colocam essas pessoas contra o acompanhante especializado. Então, o que tem sido feito? Uma grande confusão que a gente só pode rebater com informação. Eles estão querendo que as pessoas acreditem, uma sombra mais ou menos marrom aqui, ó, que o acompanhante especializado, ele é a mesma coisa que o AVE ou cuidador. O AVE basicamente é aquele profissional de apoio que veio na Lei Brasileira de Inclusão de 2015. O problema de tantas nomenclaturas é que as pessoas se confundem e às vezes podem estar perdendo direito sem saber. Por quê? Qual a função do cuidador do AVE? É ficar fora da sala. Agora uma sombra um pouquinho mais clara para esfumar esse marrom um pouquinho para cima. O cuidador ou AVE ajuda com a alimentação, com a locomoção e com a higiene. Aí no banheiro, se precisar trocar uma fralda, alguma coisa assim. Na descrição do acompanhante especializado, diz que ele tá lá para ajudar a criança, inclusive na comunicação e na interação social e nas atividades onde ele se fizer necessário. Portanto, ele é um profissional que fica dentro da sala. E aí, o que começa? Muitos projetos de lei, normativas, tentativas de se igualar o acompanhante especializado ao cuidador ou AVE, auxiliar de vida escolar. Como muita gente não tem informação e não sabe a diferença legal desses dois profissionais, acaba não entendendo que isso aí pode acabar em uma perda de direitos. Agora a marrom mais escura da paleta. Deixando bem claro assim, que pra mim não interessa o nome, desde que a gente não perca a função. A função do acompanhante especializado é estar dentro da sala. Então, se quiserem mudar para goiaba, laranja, o que quer que seja, desde que ele tenha a função de ficar dentro da sala, tá tudo certo, ninguém vai estar perdendo direito. O problema é que, ultimamente, as tentativas de se igualar esses nomes têm sido feitas na base de tirar a função de comunicação e interação social do acompanhante especializado para que ele não tenha que ficar dentro da sala. E aí nós temos um grande problema, né? Sabemos. O que você tem que ficar atenta ou atento se você é mãe, cuidadora, cuidador de um autista ou pessoa com deficiência que precisa desse acompanhante especializado. Atento às descrições que eles estão dando para esse profissional. Se esse profissional que eles estão querendo criar, regulamentar, o que quer que unir as leis, o que quer que seja, se ele não tem a função de interação e comunicação social, claro, se não está muito claro nessa lei, decreto, o que quer que seja, que ele fica dentro da sala, estão tentando tirar um direito do seu filho. Agora é a parte que eu mais amo, que a magia acontece, ó. É isso. Aí a pergunta que fica é, essas pessoas que querem tirar esse direito ao acompanhante especializado, já deram aula numa sala de aula com 30 alunos e 4 autistas, fora as crianças com outras deficiências? Não, é claro que não. Essas pessoas têm filho autista nível 3 de suporte, convivem com ele e entendem das dificuldades dele? Claro que também não, né, gente? Por aqui, eu sigo com a minha opinião, que é baseada não só na vivência, mas também em todos os tratados internacionais que o Brasil
assinou, de que no momento em que o Brasil determinou que toda criança deveria estar na escola regular, então o Brasil deveria dar todas as ferramentas possíveis para que essas crianças frequentem a escola regular. Se a criança é diabética e precisa de alguém que aplique a insulina, tem que ter alguém lá treinado para fazer isso. Se a criança tem gastrostomia e precisa de alguém que administre essa alimentação, tem que ter alguém. Se a criança tem epilepsia, tem que ter gente treinada para socorrer uma criança se ela tiver uma crise de epilepsia. Tudo aquilo que vai ser um suporte para que aquele aluno com deficiência, independente de qual deficiência seja, aprenda melhor, não pode ser simplesmente chamado de modelo médico de deficiência, porque tem gente que não concorda com isso. Então a gente precisa lembrar que a informação é o maior poder que a gente tem contra a perda de direitos. Qual a informação que você, mãe ou cuidador, precisa ter? AVE cuidador é diferente de acompanhante especializado. AVE cuidador fica fora da sala. Acompanhante especializado, que foi estendido a todos os alunos com deficiência e é um profissional que ajuda também na interação e comunicação social e fica dentro da sala. Essa é a diferença. Eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem são essas filosofias que são bonitas para quem escuta, de tratar todo mundo igual, ver o sujeito, não ver a deficiência, e que o laudo é rótulo. O problema é que essa filosofia é totalmente descolada da realidade e as pessoas geralmente que seguem essa filosofia só sabem falar o que não pode. Estão dispostas a apontar o dedão para qualquer coisa que elas consideram que é modelo médico, que elas acham que não pode estar na escola. Mas elas não conseguem trazer soluções para todo o problema, a situação complexa que a gente tem das escolas atualmente, com tanta criança autista ou com necessidades complexas de saúde sem nenhum suporte. Essas pessoas são contra também professor entender qualquer coisa sobre autismo, sobre crise. E aí a minha pergunta é, o que eu faço com as denúncias que a gente recebe no gabinete toda semana de alunos autistas, às vezes com TOD também entrando em crise, e a escola chamando a polícia? Menos filosofia bonitinha e mais diploma de realidade, como diz Tabata Amaral. Mais pragmatismo e pé no chão, não é verdade?